Saudações a todos. Nessa apresentação nós vamos ver um resumo do processo de divisão celular, especificamente para as células eucarióticas animais, como as nossas. Então, divisão celular é um processo no qual uma célula-mãe cresce, duplica o seu DNA genômico e se divide, originando duas células filhas. Esse processo permite o crescimento dos organismos multicelulares, assim como a geração de diversos tipos de células e tecidos. Também possibilita que haja reparação de lesões. E também pode permitir a reprodução de alguns organismos unicelulares. Antes de nós entrarmos no tema divisão, vamos ver primeiro o ciclo celular, que é o período compreendido entre o surgimento de uma célula via divisão até o momento no qual ela mesma se divide e origina duas células filhas novas. É dividido em duas fases: a interfase, que abrange aproximadamente uns 95% do tempo, e a divisão, que abrange aproximadamente uns 5%. Então, primeiro a interfase. Nesse período, a célula cresce, duplica o seu DNA e sintetiza várias proteínas envolvidas no processo de divisão celular. Em resumo, é a fase na qual a célula se prepara para a divisão. Essa interfase também é dividida em subfases. Nós vamos ver já já. Então, a primeira subfase da interfase se chama G1. Após a G1, vem uma subfase chamada S, no qual a célula duplica o DNA genômico. Depois da S, vem uma subfase G2. Depois vem a fase M, que é a divisão celular. E aí, por último, são originadas duas células filhas. Cada uma começa no estágio G1. Então vamos ver essas subfases. G1 significa, na verdade, gap 1, intervalo 1. É uma subfase que antecede a duplicação do DNA. Logo, a célula está se preparando para a duplicação do DNA. Em seguida, então, vem a fase S, de síntese. Síntese porque nessa etapa ocorre duplicação do DNA e dos centrosomos. Em seguida, vem uma G2, gap 2, intervalo 2, que é uma subfase entre a duplicação e a divisão celular, que é a fase M. Os centrosomos começam a migrar em direção aos polos opostos da célula, nessa subfase. Tem também uma subfase chamada G0, que corresponde a um estado quiescente no qual se encontram as células que não devem se dividir com frequência. Então, nesse caso, quando a célula não tem que se dividir, ao invés de passar da subfase G1 para S, ela passa de G1 para G0. Quando ela é estimulada a se dividir, por exemplo, para poder reparar uma lesão, um ferimento na pele, de G0 ela retorna a G1, e aí de G1 passa para S, de S para G2 e assim por diante. No que diz respeito à divisão, é a fase referente à mitose e à citocinese. A mitose vai ser dividida em 4 subfases: profase, metafase, anafase e telofase. A citocinese inicia antes do término da telofase e corresponde à divisão citoplasmática. Então, antes de nós prosseguirmos, citocinese seria a divisão celular propriamente dita. Mitose é um termo que se refere à divisão do núcleo e à origem de dois núcleos filhos, um para cada célula filha. Mas aqui nós vamos usar o termo mitose para se referir ao processo de divisão como um todo. Para nos auxiliar, vamos usar esse esqueminha aí, essa figurinha. Nessa figurinha, nós temos ali a membrana plasmática, que é a bicamada lipídica, mas aqui não está sendo representado dessa forma, está sendo representado de forma simplificada. Ali dentro, o círculo menor representa o envelope nuclear ou carioteca, que é uma membrana dupla com poros, mas aqui novamente está sendo representado de forma simplificada. Lá dentro do núcleo nós temos os cromossomos. Nesse caso nós vamos supor uma espécie, um organismo qualquer, que tem apenas 2 cromossomos. No caso, esses cromossomos seriam um homólogo do outro. A bolinha vermelha representa o nucleolo e aquela estrutura verde, o centrossomo, com 2 centríolos dentro. No caso, células animais têm centríolos no centrossomo, célula vegetal não tem. Então, durante a interfase, a célula cresce e duplica o material genético e também os centrossomos.
a primeira fase da mitose, a primeira etapa da mitose, a profase. Nessa etapa acontece a fragmentação da carioteca, o início da condensação dos cromossomos, e quando os cromossomos vão se condensando, certas proteínas, como por exemplo a RNA polimerase, não vão mais conseguir se ligar no DNA para poder sintetizar RNA, inclusive RNA ribossômico. Então, em consequência disso, o nucleolo desaparece. É só lembrar que o nucleolo é constituído em grande parte de RNA ribossômico. Também ocorre o início da formação de algo que nós chamamos fuso mitótico, que consiste em um conjunto de microtúbulos que partem dos centrossomos e se estendem ao longo do comprimento da célula. Então vejamos aqui. Começa a condensação do DNA, o nucleolo desaparece, a carioteca se fragmenta em umas vesículas, os centrossomos começam a migrar para os polos opostos da célula e produzir esses microtúbulos que são os constituintes ou os componentes do fuso mitótico. Eles são as fibras do fuso mitótico. Centrossomos migrando, cromossomos condensando, e aos poucos os cromossomos vão migrar para a região mediana da célula. Então vem a próxima etapa, a metafase. Nessa etapa os cromossomos se encontram no grau máximo de condensação e vão estar localizados na região mediana da célula, formando a placa metafásica. Além disso, os microtúbulos constituintes das fibras do fuso mitótico ligar-se-ão aos cinetocoros das cromátides. Então, a célula em metáfase tem mais ou menos esse aspecto aí. A fase seguinte é a anafase. Nessa subfase ocorre a separação e migração das cromátides irmãs para os polos opostos da célula em divisão, puxadas, entre aspas, pelos microtúbulos, que são as fibras do fuso. Ou de outra forma, melhor dizendo, os cinetocoros vão percorrer os microtúbulos carregando consigo as cromátides. Esses cinetocoros são as estruturas proteicas que têm essa capacidade de percorrer o microtúbulo, na medida em que o microtúbulo vai se desfazendo no momento da divisão celular. Então, na anafase, as cromátides irmãs se separam e vão migrar para os polos opostos da célula, que correspondem às células filhas que vão se formar. E agora falta vir a última subfase da mitose, que é a telofase. Essa etapa é como se fosse, para simplificar, a profase ao contrário. Então ocorre descondensação cromossômica e o ressurgimento dos nucleus e das cariotecas. Também ocorre desagregação do fuso mitótico e o início da citocinese, que é a divisão citoplasmática. Então a célula em telofase teria mais ou menos esse aspecto. Ela ocorrendo a citocinese, no caso das células animais é centrípeta, a célula vai sendo estrangulada na região mediana, os cromossomos descondensam, as cariotecas reaparecem, os nucleus também, e por último, aí a formação de duas células filhas. Para nós acabarmos, vamos ver rapidinho como se dá a regulação do ciclo celular. O que ocorre é, ao final de cada etapa, a célula faz uma checagem para ver se tudo que tinha que acontecer naquela etapa aconteceu direitinho e para ver se não tem problemas. Então, por exemplo, ao final de G1, ela checa tudo. Está tudo ok? Se sim, ela passa para a etapa seguinte, fase S. Aí de novo ela checa. E assim sucessivamente. Caso esteja tudo ok, ela vai avançando nas etapas até que termina a divisão celular. Caso haja problemas, o ciclo celular é interrompido, para que esses problemas possam ser reparados. Se não for possível repará-los, a célula pode acionar um programa de suicídio, que é chamado de apoptose. Então, em G1, por exemplo, se o DNA estiver lesionado, num ponto de checagem, a célula vai parar. Para quê? Para tentar reparar essa lesão. Se não conseguir, ela se mata. Pelo menos é isso que se espera. De qualquer forma, se houverem problemas, no caso aqui o DNA lesado no final de G1, o ciclo para. Na fase S, se o DNA estiver lesado ou a replicação estiver incompleta, o ciclo para. Em G2, novamente, DNA lesado, só para citar alguns exemplos, o ciclo para. E até mesmo na fase M, caso os cromossomos não estejam alinhados à placa metafásica, o ciclo para. E até a próxima.